curta o vídeo e siga o canal para não perder nenhum lance. A torcida vibra. O placar de estudo e a análise vem com fidelidade dos fatos deste duelo entre Flamengo e Botafogo no Newton Santos. Resumo: o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 hoje no Newton Santos pela sexta rodada do Brasileirão e continua invicto após 3 jogos sob o comando de Leonardo Jardim. Os gols rubro-negros foram de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. O segundo foi o mais bonito, uma bela cobrança de falta do zagueiro. Na pré-lista da seleção brasileira, Léo Pereira foi observado em loco pelo técnico Carlo Ancelotti. A próxima convocação será na segunda-feira. O Flamengo abriu 2 gols no primeiro tempo e viu o jogo ficar mais simples depois da expulsão de Alexander Barbosa ainda nos instantes finais da etapa inicial. O segundo tempo ampliou a vantagem. Com o resultado, o Flamengo chegou a 10 pontos, entrando momentaneamente no G4 do Brasileirão, está em terceiro. Já o Botafogo segue na zona de rebaixamento em 17º, com apenas 3 pontos no campeonato. O histórico recente do Flamengo diante do Botafogo no Newton Santos chegou à marca de 10 vitórias nos últimos 11 jogos de 2019 para cá. E olha que foi um jogo em que o técnico Martim Anselmi tentou aplicar ideias novas, mudando o esquema tático. Mas o Botafogo, ainda quando estava 11 contra 11, não conseguiu ser efetivo. O cenário é de pressão sobre o treinador argentino, apesar de ter estreado só hoje os principais reforços da temporada, como Medina, Ferraresi, Edenilson e Júnior Santos. A próxima rodada, o Botafogo encara o Palmeiras no Allianz Parque, quarta-feira, às 19 horas. O Flamengo joga quinta-feira contra o Remo, no Maracanã, às 20h. As mexidas de Jardim e vantagem: o Flamengo teve novidades na escalação em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Arrascaeta começou no banco e Carrascal foi quem ganhou a vaga dele. Mas em termos de função, o colombiano se revezou com Paquetá no papel de meia segundo atacante. A ponta esquerda, outra mudança foi Samuel Lino ganhando a vaga de Cebolinha. A lateral, Varela substituiu Royal. Lima aproveitou muito bem a chance porque foi dele o primeiro gol do Fla e saiu relativamente cedo, aos 12 minutos. A jogada premiou o oportunismo dele na ponta direita da área do Fla, onde normalmente não estaria. Mas a jogada se desenrolou positivamente para o Flamengo depois de Léo Ortiz lançar Varela, que ganhou de Barbosa. Chute de Lino ainda desviou em Bastos e matou o goleiro Raul, uma das novidades na escalação do Botafogo. A mudança radical de Anselmi, o goleiro, foi uma das novidades no Botafogo para esse jogo, o primeiro após a eliminação alvinegra da Libertadores. Martim Anselmi, inclusive, mudou o esquema, abandonando o 3-6-1 que não convenceu. Voltou com Arthur Cabral como centroavante, promoveu a estreia de Medina e teve a volta de Alan entre os titulares. O Botafogo tentou marcar o Flamengo mais em cima e até teve quantidade interessante de posse de bola no primeiro tempo, mas não teve um lance com finalização perigosa. Esse Flamengo de Leonardo Jardim, inclusive, tem se mostrado confortável em ver o adversário com a bola, mas sem criar chances. 2-0 e expulsão. A situação começou a engrenar novamente para o Flamengo quando Pedro sofreu uma falta de Barbosa na intermediária. Pela reclamação, o zagueiro levou amarelo. A batida de Léo Pereira foi magistral já aos 46 minutos do primeiro tempo. Ainda deu tempo para outro lance que gerou revolta nos botafoguenses. Pedro recebeu passe em profundidade e teve a camisa puxada por Barbosa. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, mas como era jogada potencial de cartão vermelho, o VAR apareceu. Primeiro, a checagem foi para verificar, não havia impedimento. Depois, Daronco foi ao monitor para avaliar se houve falta. Ele marcou e mostrou o vermelho direto para o argentino, que ficou revoltado e precisou ser contido pelos companheiros. A vez de Pedro, o segundo tempo mal começou e o Flamengo já fez o terceiro aos 3 minutos. A jogada mostrou que o Botafogo estava atordoado pela expulsão e o placar. Varela cruzou para Pedro, que escolou quase embaixo do gol. Ancelotti também estava de olho no centroavante, que tem recuperado a confiança e os gols